Olá, o nosso grupo é o E04 e esse é o nosso primeiro projeto acerca do experimento de Henry Howland sobre se as cargas elétricas em movimento são capazes de gerar campos magnéticos. As nossas 4 questões foram desenvolvidas a partir desse experimento e por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre o experimento em si, que foi montado a partir de um disco não metálico carregado eletricamente, que gira em torno de seu eixo com certa velocidade angular, né, que nós consideramos constante e de valor ômega. E observou-se então o efeito do seu movimento em uma agulha magnetizada, e a deflexão dessa agulha foi medida com o auxílio de um espelho. A conclusão a que se chegou foi a de que, de fato, os campos magnéticos podem ser gerados a partir de cargas elétricas em movimento, uma vez que não existe comprovadamente a existência de monopólios magnéticos para criarem esses campos. E esses são os conceitos básicos do eletromagnetismo clássico. Bom, agora a primeira questão desenvolvida pedia para a gente calcular o campo magnético no eixo de rotação do disco. E para fazer isso, a gente considerou algumas coisas. A princípio, né, é um cálculo do campo a qualquer altura h no eixo de rotação. Então, a gente considerou constante a densidade superficial de carga e o raio do disco, né, além da velocidade angular, como já dissemos. Então, as equações descrevem o nosso processo de resolução. A equação 1 é a definição da densidade superficial de carga, né, considerando o disco como uma área de πr ao quadrado. Né. O dA é R', dR' dθ, o Q é a carga do disco eletricamente carregado e dQ é a carga da espira. Então, nós isolamos o dQ na equação 1 para substituirmos na equação 2, e também consideramos que o ômega é igual a dθ sobre dt, e chegamos na equação 3. A equação 4, portanto, após a aplicação de Biot-Savart, é o campo magnético para uma espira, porque nós decompomos o disco em espiras de espessura dr'. E agora, para a gente achar o campo magnético no eixo de rotação do disco, nós temos que integrar cada contribuição dB que cada espira produz. Então, nós integramos B de 0 a R, que é o raio do disco considerado, e a equação 6, portanto, é a equação pedida pela questão. Com a realização desse experimento, determinou-se que o campo magnético depende da distância que está sendo medida e a rotação do disco no experimento causa uma inversão no ângulo de deflexão das agulhas que estavam presentes naquela montagem. Para um melhor entendimento do que foi o experimento, é importante analisar valores e avaliar o efeito do campo magnético nesse disco e como esse efeito se mostra quantitativamente. Então, para isso, utilizamos valores presentes no artigo original e a equação 6, que a gente encontrou na questão anterior, e verificamos que para a carga de 1 nanocoulomb, para a velocidade angular de 61 radianos por segundo, para o raio do disco de 0,1 metro, e considerando uma altura de 1 metro acima do eixo do centro do disco, o campo magnético foi de 2,4 vezes 10 a menos 12 Tesla, o que é um valor bem pequeno em relação à componente horizontal do campo magnético terrestre, que varia de 25 a 65 microtesla. Então, agora na terceira questão, a gente fez uma análise mais qualitativa a respeito do campo magnético em pontos que estão fora do eixo de rotação. E para isso a gente supôs algumas coisas, né? A gente supôs que o disco gira exatamente no eixo de simetria, e a gente também considerou que ele gira no sentido anti-horário. Assim, né, carrega da mão direita, é possível determinar qual é o sentido do campo elétrico. A gente conclui que as linhas de campo saem da parte de cima do disco, considerando a orientação do eixo Z para cima, elas saem de lá e entram a parte por baixo. Aí, a partir das linhas de campo, a gente pode determinar
em cada ponto delas o vetor campo magnético, que é sempre tangente a essas linhas de campo. Então, e agora, na última questão, a gente discutiu brevemente sobre as diferenças entre correntes de condução e de convecção. A corrente de convecção, ela é um movimento alinhado de cargas que ela surge por causa da atuação de um campo elétrico externo, faz elas se moverem. E também em materiais que têm uma temperatura aproximadamente constante, a densidade dessa corrente ela é proporcional ao campo elétrico que atua nelas e que faz existir essa corrente. E quanto à corrente de convecção, ela é a translação de íons ou elétrons e ela possui um comportamento que não obedece à lei de Ohm e também não envolve condutores nesse processo. Bom, essas são as referências e obrigado.